tarde, turma. Hoje nós vamos começar o estudo dos incisos do artigo 5º. Nós já vínhamos trabalhando com o artigo 5º, falamos sobre o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, e agora a gente vai falar especificamente de cada um dos incisos. Lembrando que o artigo 5º, ele tem 78 incisos, então é uma série de incisos. A gente não vai passar um por um, mas é importante entender que esses incisos, eles conseguem ser agrupados em razão do bem que eles visam tutelar. Então, por exemplo, a gente tem um bem a ser tutelado que seria a liberdade. A gente tem uma série de incisos no artigo 5º que visam tutelar e assegurar a garantia e a proteção da liberdade. Então, a gente vai falar desse grupo de incisos que visa tutelar a liberdade. A gente tem uma série de direitos ali previstos que visam assegurar, garantir, por exemplo, a tutela de um bem que é a propriedade. Então, a gente vai conseguir agrupar esses incisos que tutelam esse bem jurídico específico que é a propriedade. E assim por diante. Então, a gente consegue estudar o artigo 5º e os seus 78 incisos dessa forma que facilita a compreensão dos direitos que estão ali previstos, certo? E é importante também a gente lembrar sempre que a gente tem uma série de direitos e garantias ali que são direitos fundamentais, e hoje, mais do que nunca, a gente tem observado e visto em notícias, jornais, a discussão sobre a tutela e a proteção desses bens, desses direitos fundamentais. Então, é um tema extremamente atual, relevante, e também é um tema que cai muito em questões de concurso. Então, é importante a gente fazer esse estudo, lembrando que nas questões de concurso, justamente eles visam averiguar se o aluno tem conhecimento dos direitos que estão protegidos e previstos ali no artigo 5º e também qual é o bem, né, que esse direito ele visa tutelar e visa proteger. Então, a gente vai começar esse estudo agora do artigo 5º. Um primeiro aspecto importante dos incisos do artigo 5º é que eles visam proteger e assegurar direitos e garantias individuais. Isso significa que nesse artigo 5º, nesses incisos, a gente vai encontrar os direitos fundamentais, aqueles de primeira geração, ou seja, os direitos civis e políticos, ou também chamados de direitos de prestação negativa, ou seja, que para que eles sejam efetivados, se exige, né, uma ação negativa do Estado, ou seja, o Estado ele não pode intervir, porque se ele intervir, né, em relação a esses direitos, ele estaria, na verdade, violando esses direitos, principalmente quando a gente fala, por exemplo, dos direitos de liberdade, que eu dei um exemplo para vocês agora, ou propriedade, que é um exemplo que também eu acabei de mencionar para vocês. Então, os direitos que estão previstos no artigo 5º, em sua grande maioria, são direitos civis e políticos. Então, já é uma dica. Quando perguntar sobre os incisos do artigo 5º, a gente vai estar falando desse grupo de direitos. Os direitos de segunda geração, os direitos econômicos, sociais e culturais, eles também se encontram na nossa Constituição, mas em outros títulos, como a gente vai ter a questão da proteção do direito à saúde, do direito à educação, são direitos fundamentais também, mas de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais que estão dispostos em outras partes do nosso texto constitucional, tá? Nós vamos começar a análise dos incisos do artigo 5º, tendo como base, pessoal, questões de concurso, porque, como eu falei para vocês, é um tema recorrente em questões de concurso. Então, essa primeira questão que eu trago para vocês, ela vai trazer uma série de afirmativas e perguntar se essas afirmativas são corretas ou incorretas. E na primeira afirmativa, a gente tem o tema da liberdade de manifestação de pensamento. Então, a afirmativa diz o seguinte: a liberdade de manifestação irrestrita do pensamento é uma garantia fundamental. Essa afirmativa, pessoal, ela nos remete ao tópico dos direitos de liberdade e liberdade de manifestação de pensamento. E algo é certo:
o direito à liberdade de manifestação de pensamento, ele está previsto no nosso artigo 5º. Contudo, essa liberdade de manifestação de pensamento, ela jamais vai ser irrestrita, tá? Porque é o que diz a afirmativa. Então, essa afirmativa, ela está incorreta. Por que essa liberdade de manifestação de pensamento, ela é irrestrita? Porque a gente vai ver que o próprio inciso, esses incisos que tratam dos direitos de liberdade na nossa Constituição, trazem algumas vedações, algumas proibições, alguns limites, né, que a gente já trabalhou, a esse direito fundamental, tá? Quando a gente fala do grupo dos direitos de liberdade ou liberdade de manifestação de pensamento, a gente vai encontrar uma série de liberdades asseguradas no nosso artigo 5º. A gente tem a liberdade de opinião, ou seja, eu posso manifestar as minhas ideias, os meus pensamentos, eu tenho liberdade para isso, né? A gente tem também ainda como proteção do nosso direito à liberdade, a proibição da censura, que justamente essa proibição da censura ela foi incluída na nossa Constituição de 88, porque a gente vinha de um período de ditadura e a nossa Constituição ela vem justamente para romper com esse período anterior e assegurar uma série de direitos de liberdades e ao mesmo tempo, né, evitar que novas ditaduras aconteçam ou que censuras venham a acontecer, né, em um governo, em um regime democrático. Então, a proibição à censura, ela também aparece relacionada aos direitos de liberdade. Junto com os direitos de liberdade, além da liberdade de opinião, a gente ainda vai ter a liberdade de culto, que significa a possibilidade do exercício e da escolha de crença e religião, né, que também está associado à ideia dos direitos de liberdade. A liberdade de cátedra, que é a liberdade de poder aprender, ensinar e pesquisar, sem que haja, por exemplo, um controle disso ou uma censura em relação ao ensino, ao pensamento, né? A cátedra, que é o professor. E também a gente ainda vai ter a liberdade jornalística, né, que é essa liberdade de averiguar as notícias, os fatos e passar a informação. Então, são todos direitos de liberdades que estão previstos e associados ali ao artigo 5º. Tá? E quais seriam esses incisos que a gente vai ter vinculados aos direitos de liberdade? A gente vai ter, primeiro, o inciso 4, que vai falar justamente que é livre a manifestação do pensamento. Mas essa manifestação do pensamento, ela não é irrestrita. Significa o quê? Que é vedado o anonimato. Por quê? Porque eu posso falar e tenho o direito e a liberdade de manifestar o meu pensamento, expressar a minha opinião, mas eu também, uma vez que eu expresso a minha opinião, né, eu tenho que estar ciente de que essa manifestação desse pensamento, ela pode ter repercussões, e essas repercussões elas podem afetar ou atingir a outras pessoas. Então, lembrando que a gente tem o princípio da convivência das liberdades públicas, o meu direito termina quando inicia o do outro. A partir do momento em que eu exerço o meu direito de liberdade de manifestação de pensamento, eu tenho que estar ciente de que se esse direito atingir, afetar, né, a esfera e o direito do outro, eu vou sofrer as consequências, né, em razão daquela manifestação de pensamento. E a vedação ao anonimato, ela vem justamente seguindo essa ideia de que eu tenho que identificar, né, eu tenho que me identificar enquanto eu manifesto o meu pensamento, porque caso ele venha atingir uma outra pessoa, eu possa vir a ser responsabilizado, tá? Então, por exemplo, muito comum hoje criar perfis falsos em redes sociais para atingir, atacar pessoas, fazer críticas. Na verdade, isso viola a liberdade de pensamento, porque eu estou fazendo isso de forma anônima. E ao fazer isso de forma anônima, na verdade, eu estaria praticando um crime, né, de falsidade ideológica,
para atingir, atacar alguém. Então, isso não se trata de liberdade de expressão, né, mas se trata da prática de um crime, que pode ser de difamação, calúnia, injúria, e eu me utilizo de uma falsa identidade ideológica para praticar ou realizar aquele crime. Então, a liberdade de manifestação, ela existe, mas é vedado o anonimato, ou seja, ela não é irrestrita. Tá? Um outro inciso do artigo 5º, que trata dos direitos de liberdade, é o inciso 9, que vai falar sobre a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, está relacionado às questões de atividades, né, de cunho intelectual, artístico, científico e de comunicação, porque a gente sabe que por um longo período de tempo, por exemplo, antes de uma música ser tocada nas rádios ou meios de comunicação divulgarem notícias, isso passava por um processo em que se decidia se seria ou não liberado, né, a divulgação dessa atividade, e isso se trata de censura. Então, a Constituição, ela vem justamente defender, né, a garantir, assegurar essa liberdade de expressão dessas atividades. Não sei se vocês vão estar lembrados, mas há um tempo atrás teve toda uma discussão em torno de uma exposição que era chamada Queer Museu, Cartografia da Diferença na Arte Brasileira, e traziam imagens e discussões sobre diversidade, questões LGBTs, e alguns movimentos religiosos pediram o fechamento daquela exposição, porque dizia que tinha alusão a símbolos religiosos associados a questões LGBT. E aí, essa discussão chegou ao Poder Judiciário também, e se discutia se tratava de uma liberdade de expressão artística, e aí se estaria agindo de forma a censurar essa atividade artística, ou se não, se ela estaria extrapolando a liberdade de expressão e realmente atingindo o direito à liberdade religiosa, a símbolos religiosos e etc. Então, essa exposição ela foi fechada, ela iria acontecer também aqui no Santander, em Porto Alegre, e não aconteceu em razão dos protestos. E, enfim, toda essa discussão para dizer como é um tema que ele ainda é bastante discutido hoje em dia. Também há um tempo atrás teve uma discussão em torno de uma exposição, que era uma exposição de charges, que eram críticas ao presidente Bolsonaro, e essa exposição ela seria feita aqui em Porto Alegre e foi vetada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E aí volta a mesma discussão, a gente está falando em censura ou a gente está falando em limites à liberdade de expressão da atividade intelectual. Então, é um tema recorrente. E é uma linha muito tênue. Mas, pessoal, a gente sempre tem que partir do pressuposto de que prevalece a regra, que é a livre expressão da atividade intelectual, certo? E que a censura ela não deve ser aplicada a essa atividade intelectual, a menos que ela venha e artística, né, científica, a menos que ela venha diretamente atingir, afetar violar outros direitos. E aí a gente volta na questão da discussão da coalizão entre direitos fundamentais, e a partir disso a gente tem que buscar resolver esse conflito, essa coalizão entre direitos fundamentais, se utilizando de regras que são jurídicas, né? Então, a gente estudou o princípio da proporcionalidade, então a gente vai aplicar esses princípios para discutir se é possível ou não, né, assegurar um direito em detrimento de outro, no caso de haver coalizão.
Ainda falando dos direitos de liberdade, a gente vai ter o inciso 6, que fala sobre a liberdade de consciência e de crença, e diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, significa que qualquer pessoa tem o direito a exercer a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de crença, e também a nossa Constituição assegura a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É importante falar sobre esse inciso, porque também a gente tem visto em algumas notícias ataques, por exemplo, a locais que têm cultos religiosos diferentes, como, por exemplo, a cultura das religiões afros. Então, a gente tem visto esses locais que têm cultos e religiões diferentes, muitas vezes serem atacados, e a gente tem que lembrar que a nossa Constituição, ela assegura a liberdade de consciência, de crença e a proteção a esses locais religiosos. Também é importante, pessoal, falar sobre a questão de que a gente vive justamente em um estado que é laico, ou seja, o estado em si, ele não possui nenhuma religião e ao mesmo tempo ele reconhece e protege a existência de outras religiões. Um tema muito polêmico que também repercutiu há um tempo atrás foi sobre a proibição ou retirada dos símbolos religiosos existentes em repartições públicas ou salas de sessões de tribunais. Geralmente era comum, na verdade, entrar em um tribunal ou entrar em uma repartição pública e encontrar um crucifixo nesse espaço que é público, e aí isso nos remete à religião católica, aos cristãos, e por se tratar de um espaço público, se discute, uma vez que o Estado é laico, se seria permitido a utilização desses símbolos religiosos nesse espaço. E aí, essa discussão chegou, né, ao Conselho Nacional de Justiça, e na época se mandou retirar esses crucifixos desse espaço público, né, dizendo que, na verdade, isso atingia, atacava a liberdade religiosa das demais pessoas que não seguiam aquela religião, que tinham seguiam outros cultos, outras religiões, tá? Então, essa decisão vigorou por muito tempo, até que, há um tempo atrás, se voltou atrás e passou-se a permitir a exposição, né, a colocada desses símbolos religiosos e crucifixos nesses espaços públicos, porque a justificativa foi que ela não exclui ou não diminui a prática de outras crenças e também não estaria afetando o Estado laico. Mas é um tema bem polêmico e passível justamente de discussão. Ainda sobre os direitos de liberdade, a gente sai um pouco do artigo 5º, então no artigo 5º nós temos 3 incisos, o 4, o 9 e o 6, que fala sobre esses direitos de liberdade, e saindo do artigo 5º, a gente vai ter no artigo 206 da nossa Constituição a questão da liberdade de cátedra, que eu falei para vocês. E aí, o artigo 206 fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, vejam que aqui essa liberdade de ensino, ela é tanto na questão da cátedra, do professor, na possibilidade de ensinar e pesquisar, quanto do aluno de aprender. Então, o aluno, ele não é obrigado, vamos dizer assim, a absorver tudo que o professor fala, sem ter a sua liberdade de processar aquela formação, concordar ou discordar e buscar outras formas de conhecimento. Então, o ensino, né, na verdade, ele é uma troca baseada nessa ideia de liberdade de ensinar, liberdade de aprender e de troca entre professor e aluno. Essa é a ideia quando a gente fala da liberdade de cátedra, né? E por fim, a gente vai ter no artigo 220 a liberdade jornalística que eu falei para vocês,
que traz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Então, aqui a gente está falando especialmente da liberdade jornalística, de buscar informação, de passar informação, e que a princípio não sofrerá qualquer restrição. Importante mencionar, pessoal, que essa discussão ela vem atualmente aparecer, né, especialmente com relação à questão das fake news. Então, se vocês estão acompanhando, e a gente tem que continuar a acompanhar quais vão ser os desdobramentos do chamado inquérito das fake news. E aí, a gente vai ter um grupo que, na verdade, apoia o presidente e que tem defendido, né, ou se posicionado, melhor dizendo, contrário a esse inquérito das fake news, que diz que esse inquérito ele estaria atingindo o direito à liberdade de expressão. Por outro lado, a gente vai ter aquelas pessoas que defendem o inquérito das fake news, alegando que a divulgação de notícias falsas ela não seria o exercício de uma liberdade de expressão, mas na verdade ela estaria sendo contrária ao próprio exercício da liberdade de expressão, uma vez que ela se utiliza de forma anônima de mecanismos para divulgar desinformações e, inclusive, atacar outras pessoas, voltando àquilo que eu já tinha falado no início. Então, a gente volta justamente trazer ao centro, né, esses direitos de liberdades com essas discussões em torno do inquérito das fake news, e aí a gente precisa acompanhar para verificar qual vai ser o posicionamento do STF em relação a esse inquérito e justamente a propagação de fake news e o direito à liberdade de manifestação de pensamento.